Você sabia que a Bíblia contém muitas informações sobre o fim do mundo? É verdade. Na verdade, é o único livro que nos dá um relato detalhado da criação da humanidade e do que acontecerá nos últimos dias. O fim já começou. A nova ordem mundial, a globalização e as guerras de que a Bíblia fala já estão acontecendo. Tudo isso começou e muitas pessoas ainda não sabem disso. Neste vídeo, falarei sobre as ações da nova ordem mundial que ocorrem de maneira sutil e silenciosa em todo o mundo. Também lhe mostrarei como a globalização está em ascensão hoje e como as guerras e a agitação em todo o mundo se alinham com o que a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias. À medida que avançamos, encorajo você a se sentar, relaxar e prestar atenção a esta mensagem. Isso mudará a sua visão sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo agora e as coisas que mais tarde acontecerão à medida que nos aproximamos plenamente dos últimos dias. Primeiro, a nova ordem mundial. A nova ordem mundial tem sido um termo em uso há várias décadas. A Bíblia não usa a frase nova ordem mundial, governo mundial ou moeda mundial. No entanto, a Bíblia fornece ampla evidência para concluirmos que estes existirão sob o governo do Anticristo, que governará nos últimos dias. O termo nova ordem mundial tem sido utilizado para se referir a um novo período da história com uma mudança dramática na política mundial e no equilíbrio de poder. O apelo dessa nova ordem mundial reside na sua proposta de libertar o mundo das guerras e dos conflitos políticos e nas suas promessas de erradicar a pobreza, as doenças e a fome. O seu objetivo é satisfazer as necessidades e as esperanças de toda a humanidade através da paz mundial. Mas vamos olhar para isso através da lente da Bíblia. Os 10 chifres são 10 reis que virão deste reino. Depois deles surgirá outro rei, diferente dos anteriores. Ele subjugará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá o seu povo santo e tentará mudar os tempos estabelecidos e as leis. O povo santo será entregue nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O dragão estava na costa do mar, e eu vi uma besta saindo do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas nos chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Na visão de João em Apocalipse, ele vê a besta, que identificamos como o Anticristo, surgindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Essa visão é semelhante à de Daniel. Podemos concluir que algum tipo de sistema de governo mundial será inaugurado pela besta, o chifre mais poderoso que travará a guerra contra o povo santo de Deus. A confederação de 10 nações também é vista na estátua erguida na Babilônia nos sonhos de Nabucodonosor, onde o governo mundial final consiste em 10 entidades representadas pelos 10 dedos dos pés da estátua. Quem quer que sejam as 10 nações e como quer que se unam, as escrituras são claras que a besta subjugará 3 delas e o resto obedecerá às suas ordens. No Apocalipse, João descreve o governante desse vasto império como tendo poder e grande autoridade do próprio Satanás. Esse governante receberá a adoração de todo mundo e terá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa pessoa será verdadeiramente o líder de um governo mundial, soberano sobre todos os outros governos. Hoje, vemos nações que estão dispostas a abdicar de parte da sua soberania para combater as alterações climáticas. É fácil imaginar que os desastres e pragas descritos em Apocalipse capítulo 6 a 11 criariam crises tão monumentais que as nações do mundo abraçariam qualquer coisa e qualquer pessoa que prometesse uma solução. Mas, uma vez consolidado no poder, a besta e o poder por trás dela, que é Satanás, agirão para estabelecer o controle absoluto. Ele exigirá adoração e tentará controlar verdadeiramente as pessoas e o comércio. Também forçou todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que não pudessem comprar ou vender a menos que tivessem a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome.
Não há dúvida de que a maioria das pessoas no mundo receberá a marca simplesmente para sobreviver. Esse novo sistema de comércio será universal, obrigatório e associado à adoração da besta. Há muita especulação sobre a forma que essa marca assumirá e como será afixada, mas as tecnologias disponíveis no momento poderiam realizá-la facilmente. A nova ordem mundial supostamente eliminará a necessidade de outros governos mundiais. Isso será conseguido através de instalação de um sistema ou órgão político mundial único. Um meio de conseguir isso é eliminar todas as linhas e fronteiras entre as nações do mundo. Algumas pessoas especulam que a nova ordem mundial promoverá um sentimento de unidade, com o objetivo de que todas as pessoas falem a mesma língua. Outros objetivos poderiam incluir a utilização de uma moeda única e mundial, bem como a unidade política, religião e valores morais. Como resultado, os teóricos da conspiração acreditam que o mundo estará sob um governo, o de um governo que promete a paz mundial, a ausência de guerra e a eliminação de toda a agitação política. A Bíblia é muito clara a respeito de todas essas coisas, e como cristãos, somos ordenados a obedecer e respeitar aqueles que têm autoridade, incluindo o nosso governo. No entanto, podemos facilmente ver que existem algumas consequências graves nesta nova ordem mundial. Uma análise mais aprofundada do governo mundial único é o que também foi rotulado como a nova era da globalização, que é o nosso segundo ponto. Este é o ato de estender a influência a todas as partes do mundo. Envolve a emergência de um mercado único mundial ou a desregulamentação que resulta na internacionalização. À primeira vista, a globalização não parece má em si. Ela parece conter uma resposta para os problemas financeiros mundiais, entre outras coisas. No entanto, a consideração e a pesquisa fervorosa revela uma precedência histórica perturbadora. A forma histórica de globalização tem sido a conquista militar. O Império Assírio é um exemplo perfeito. Do final do século 25 ou início do século 24 a.C. até o ano 605 a.C., os assírios controlaram vastas áreas da Babilônia, do Egito e da Terra Santa. Embora tecnologicamente avançados para a época, os assírios também eram guerreiros brutais que assassinaram, torturaram e escravizaram seus inimigos. Os assírios eram globalistas, porque queriam a conquista do mundo. Deus usou os assírios para punir e exilar as 10 tribos do norte de Israel pelas coisas perversas que Israel fez para provocar a ira de Deus, de acordo com 2 Reis capítulo 17. Outro exemplo bem conhecido de globalização na história da humanidade é a tentativa da construção da Torre de Babel. Em vez de encher a terra como Deus ordenou, a humanidade se rebelou, decidindo centralizar-se numa cidade. Esse esforço de construção foi liderado pelo bisneto de Noé, Nimrod. Contudo, Deus, em resposta, confundiu as suas línguas, forçando assim o povo a se agrupar por dialeto e a estabelecer-se em diferentes partes do mundo. Então eles disseram: "Vinde, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que chegue até o céu, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos espalhados por toda a face da terra." Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que o povo estava construindo. O Senhor disse: "Se, como um só povo que fala a mesma língua, começarem a fazer isso, então nada do que planejam fazer será impossível para eles. Vinde, desçamos e confundamos a língua deles, para que não se entendam." Então o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. A Bíblia, portanto, mostra que essas tentativas de globalização foram governadas por impérios perversos e ímpios. Deveríamos opor-nos à globalização na medida em que entendemos que ela é implementada por Satanás, atualmente o deus dessa era. E também seria interessante notar que a tentativa final de globalização do homem e de Satanás incluirá o ressurgimento da Babilônia, que iniciou o esforço de globalização há tanto tempo. Deus tem um plano para a globalização sob a liderança do Rei e Redentor Jesus Cristo.
O reino de nosso Senhor Jesus Cristo será um exemplo de retidão e justiça verdadeira. Portanto, é apropriado repreender a maldade, e há muito disso na versão da globalização de Satanás, que é uma falsificação do plano de Deus. Nosso terceiro ponto são as guerras e os conflitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Alguns estudiosos interpretam Mateus capítulo 24, versículo 6, como significando que guerras e rumores de guerra são um sinal de que Jesus pode retornar a qualquer momento, enquanto outros descartam essa preocupação. Quando esse versículo é examinado no contexto, fica claro que as guerras e os rumores de guerras aumentarão à medida que o retorno de Jesus se aproxima, mas nenhuma guerra em particular é necessariamente o arauto do fim dos dias, uma vez que só o Pai sabe quando isso acontecerá. Quando Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, ele quis dizer que as pessoas se envolveriam em conflitos militares. Em sua resposta à pergunta dos discípulos, dize-nos qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E assim, por causa das palavras de Jesus nessa passagem, sempre que há uma explosão de conflito, especialmente nas proximidades de Israel, muitas pessoas começam a se perguntar se a nova guerra é um sinal do fim dos tempos. Meu amigo e minha amiga, entender a declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras como significando que a guerra é um sinal do fim dos tempos é, na verdade, o oposto do que ele pretendia. Jesus estava nos instruindo a não permitir que guerras ou rumores de guerras nos alarmassem ou preocupassem, porque ainda não é o fim. Da mesma forma, Jesus falou de falsos cristos, fomes e terremotos, alertando que tudo isso é o princípio das dores de parto. Agora, isso não quer dizer que as guerras e os rumores de guerras não tenham nenhuma relação com o fim dos tempos. Quando a Bíblia fala do fim dos tempos, ela descreve algumas guerras intensas. Mas o que Jesus quer dizer é que sempre houve guerra e, até que ele estabeleça paz no reino milenial, sempre haverá guerra. Não importa quais guerras e rumores de guerras estejam acontecendo ao nosso redor, nossa missão é a mesma. E essa missão é um indicador do fim dos tempos. Isso é encontrado em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ah, se ao menos as pessoas lessem o restante de Mateus capítulo 24, versículo 6. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Finalmente, meu amigo e minha amiga, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, devemos ser extremamente cuidadosos com o que desejamos nas últimas tendências do mundo. Aqueles que desejam a introdução de uma nova ordem mundial, seja ela secular ou religiosa, estão prestes a ter um rude despertar. A verdade é que os falsos ensinamentos religiosos não podem criar uma utopia, independentemente da criatividade e engenhosidade do homem. Somente Deus traz a paz e felicidade duradouras. A Bíblia deixa bem claro que todas as coisas associadas a esta vida terrena, seus sofrimentos, decadência, descontentamento e morte, continuarão com esta vida física. E, na verdade, é necessária esperança, mas não a esperança deste mundo. Precisamos da esperança do céu, não da falsa esperança de uma nova ordem mundial, da globalização ou de um governo mundial. A única esperança para todos os verdadeiros cristãos reside somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje, parece que estamos rodeados de histórias de guerras, fomes, terremotos e angústia generalizada. Na agitação do nosso feed de notícias diário, inundado com manchetes sobre conflitos, desastres naturais e crises globais, é fácil se sentir sobrecarregado. Estes sinais preocupantes ecoam as palavras proféticas de Jesus, que previu estes tempos desafiadores e ofereceu orientações adaptadas para estes momentos exatos.
1. Confie na supervisão divina. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Independentemente dos desafios que surjam, independentemente das perturbações que ocorram nas paisagens políticas ou sociais em que habitamos, Deus reina supremo. Embora os governos e as instituições possam vacilar, enquanto os amigos nos possam afastar ou trair, o governo inabalável do nosso Criador permanece, de fato, inabalável. Visualize-se firme em meio às tempestades, com seu espírito ancorado no conhecimento de que o trono de Deus é inabalável. Ele nunca desocupou seu assento de autoridade e nunca o fará. Isso não deve ser um mero consentimento intelectual, mas uma convicção profunda que se infiltra em todos os aspectos da nossa existência. Meu amigo e minha amiga, é hora de descartar o manto do medo e da ansiedade. Por mais assustadora que possa parecer a sua jornada, lembre-se de que a sabedoria e a soberania de Deus é o seu escudo e a sua força. Cada novo amanhecer não é apenas mais um dia, é uma oportunidade divina para renovar sua confiança nele. Reflita por um momento sobre o seu passado, aqueles momentos em que parecia que a escuridão era implacável. Lembre-se de como você se sentiu quando Deus te deu a orientação dele em seus vales mais sombrios, elevando você acima das adversidades. Quer tenha sido uma doença inesperada, uma perda profunda, uma amarga decepção, a presença de Deus reconfortante envolveu você, transformando suas tristezas mais profundas em degraus de força. Agora considere isso. Aquelas mesmas mãos amorosas que te guiaram ontem estão segurando você hoje. Elas estão guiando você em todas as provações, protegendo todas as tempestades que procuram abalar os seus alicerces. Embora existam muitas soluções temporárias, elas são insignificantes em comparação com as promessas eternas de Deus. Abrace o seu propósito para a sua vida a cada passo que você der, sabendo que está caminhando em direção a um futuro repleto de esperança e promessa. Quando outros se afastarem, lembre-se de que você tem um Pai Celestial que nunca te abandonará. Ele é o seu refúgio infalível, o seu abrigo na tempestade. Levante-se com força e coragem renovadas a cada dia, confiante de que a soberania de Deus o capacita a superar qualquer desafio. Estenda a mão de amor e compaixão às pessoas ao seu redor, pois você nunca sabe como suas ações podem inspirar e elevar um espírito cansado. Diante das adversidades, permaneça firme na sua fé. Deixe que a sua confiança inabalável no domínio de Deus seja um farol de esperança para aqueles que procuram luz nas trevas. Sua vida é um testemunho vívido do seu poder para elevar e transformar, não importa as circunstâncias. À medida que navegamos nesses últimos dias, deixemos que cada desafio seja visto como uma oportunidade de crescimento. Abrace as provações com o coração cheio de gratidão, sabendo que através da fraqueza, a força de Deus atinge a sua plena expressão. Entregue suas preocupações e medos a Ele, pois Ele carregará seus fardos e te concederá paz além da compreensão. Lembre-se, em meio às incertezas, somos chamados a combater o bom combate da fé. Portanto, apegue-se a esta verdade inabalável. Enquanto Deus estiver no seu trono, teremos todos os motivos para enfrentar cada dia com esperança e coragem. Isaías, capítulo 43, versículos 10 e 11, diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 2. O núcleo da nossa existência é definido pelo amor. Imagine uma vida onde cada ação e cada interação são movidas pelo puro amor. Este não é apenas um ideal elevado, é o próprio fundamento do que Jesus nos ensinou. Ele resumiu toda a complexidade da vida em 2 mandamentos simples: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Por que o amor é tão importante? Porque é a ponte que nos conecta ao divino e uns aos outros.
Amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força não envolve rituais ou expressões externas. Trata-se de um relacionamento profundo e pessoal. Significa priorizar a presença de Deus em nossas vidas, deixando sua essência guiar nossas decisões e interações. Quando amamos verdadeiramente a Deus, cada parte de nossas vidas é influenciada por sua sabedoria e compaixão. Agora, considere o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Não se trata apenas de ser gentil com os outros, mas sim de vê-los como Deus os vê. Cada pessoa que você conhece carrega uma centelha divina, merecedora de dignidade e respeito. Quando adotamos essa visão, nossas ações mudam naturalmente. Um simples ato de gentileza, uma palavra de encorajamento, um momento de compreensão pode ter um impacto profundo na vida de alguém. Trata-se de criar ondas de bondade que se espalham muito além do nosso círculo imediato. O amor nos transforma. Isso muda nosso foco de objetivos egocêntricos para o bem-estar comunitário. Isso nos ensina empatia e paciência. No mundo repleto de conflitos e divisões, o amor é a nossa ferramenta mais poderosa para a cura e a unidade. Isso nos permite superar divergências mesquinhas e ver o quadro mais amplo. Além disso, nestes tempos desafiadores, enquanto o mundo parece entrar em espiral no caos, o amor nos ancora. Proporciona paz e estabilidade. Quando escolhemos o amor em vez da indiferença, o perdão em vez do rancor, a compaixão em vez do julgamento, incorporamos a própria essência dos ensinamentos de Jesus. Nos tornamos faróis de esperança e luz num mundo desesperado por isso mesmo. Amar a Deus e amar os outros é um ato revolucionário. Isso não muda apenas o mundo, isso nos muda. Isso enche nossas vidas de propósito e alegria, nos alinha com a grande visão da vida de Deus, uma visão onde cada interação é uma oportunidade para demonstrar o seu amor. Imagine viver cada dia com essa clareza de propósito. Como o nosso mundo mudaria se todos vivessem assim? Em sua própria vida, pense em maneiras de manifestar esse amor. Talvez seja ajudando, oferecendo um ouvido atento ou simplesmente compartilhando um momento de alegria com alguém necessitado. Cada dia apresenta novas oportunidades para praticar este princípio divino. Vamos nos apegar firmemente aos ensinamentos de Jesus. Façamos do amor o alicerce das nossas vidas, não apenas porque é uma coisa nobre de se fazer, mas porque é a própria essência do que significa ser humano, ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deixe o amor guiar seu caminho e observe como o mundo se transforma ao seu redor. 3. Abrace a vigilância diante do engano. Em um mundo saturado de ilusões e meias-verdades, é imperativo que prestemos atenção ao conselho solene de Jesus. Esteja atento, vede que ninguém vos engane. Ao longo da história, numerosos indivíduos reivindicaram a autoridade divina, desencaminhando muitos. Jesus nos advertiu severamente sobre essas figuras enganosas, enfatizando que mesmo os escolhidos poderiam ser enganados se não estivessem vigilantes. Não se trata apenas de evitar falsos profetas que deslumbram com milagres e sinais. É um chamado ao pensamento crítico e ao discernimento espiritual. Imagine caminhar por uma sala de espelhos. Cada reflexão distorce a verdade, tentando você a acreditar em uma realidade distorcida. Esse é o mundo em que navegamos hoje. Um mundo onde a verdade é muitas vezes envolta em espetáculo. Nestes espelhos, falsos messias e profetas enganosos refletem imagens de salvação e favor divino. Mas lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. A orientação de Jesus é clara. Se alguém vos disser, aqui está ele o Messias, ou lá está ele, não acredite. Essas advertências não são apenas palavras antigas, mas ressoam profundamente hoje. Vivemos numa época em que os limites entre o certo e o errado são confusos, onde a sociedade muitas vezes rotula o pecado como virtuoso e a virtude como ultrapassada. As palavras do profeta Isaías ecoam através dos tempos, condenando aqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Quantas vezes vemos as trevas louvadas como a luz, doce retratado como amargo? Neste labirinto de enganos, como mantemos nosso caminho? A resposta está na santidade das Escrituras, a Bíblia. Cada escritura é um raio de luz que atravessa as trevas, uma voz verificada em meio ao clamor das falsidades.
Nossa melhor defesa reside em nosso compromisso com a palavra de Deus, examinando cada afirmação, cada espetáculo, através das lentes da verdade bíblica. Além disso, devemos promover uma conexão genuína com Jesus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais familiarizados nos tornaremos com a sua voz e menor será a probabilidade de seguirmos os falsos ecos daqueles que usam mal o seu nome. Não basta simplesmente estar atento, devemos também aprofundar o nosso relacionamento com Ele, permitindo que o Espírito Santo nos guie para toda a verdade. Lembre-se, Jesus não apenas sugeriu vigilância, Ele ordenou. Ele nos implorou que ficássemos alertas, reconhecendo que no mundo repleto de enganos, apenas aqueles que estão alicerçados na verdade podem permanecer firmes. Ao enfrentarmos os desafios do nosso tempo, não sejamos observadores passivos. Vamos testar cada espírito, discernir cada verdade e questionar cada sinal, pois nesta geração, mais do que em qualquer outra anterior, a capacidade de discernir entre o real e o falsificado não é apenas útil, é essencial. Concluindo, ao trilharmos este caminho de vigilância, não nos cansemos. As apostas são altas e o enganador é astuto. No entanto, a promessa de Jesus é certa. Ele nos deu as ferramentas para discernir, a sabedoria para compreender e a previsão para evitar o engano. Avancemos com confiança, ancorados na verdade que nos liberta. Número 4. Superando o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não está ligado a um indivíduo, mas a uma influência generalizada que procura desestabilizar e controlar. Lembre-se, Jezabel na Bíblia não era apenas uma figura do mal, ela era um símbolo de manipulação e rebelião contra a ordem divina. Seu legado foi de conflito e repressão, especialmente contra os profetas de Deus. Da mesma forma, hoje, este espírito se manifesta através de indivíduos ou sistemas que visam manipular, minar a autoridade e sufocar o crescimento espiritual. Assim como Jezabel exerceu controle sobre o rei Acabe e Israel, este espírito procura dominar e manipular, tornando a verdadeira liderança espiritual um desafio. Tem como alvo os vulneráveis, muitas vezes com o objetivo de manter os indivíduos em subserviência, perpetuando assim ciclos de disfunção nas famílias e nas comunidades. Ao resistir às autoridades espirituais e comunitárias, este espírito promove um ambiente propício ao conflito e ao caos. O espírito de Jezabel atrai os indivíduos para longe da sua bússola moral, incentivando ações que rompem os laços familiares e espirituais. Este espírito usa a manipulação emocional como arma, muitas vezes causando turbulência e angústia entre as pessoas afetadas. Nestes tempos difíceis, o espírito de Elias está a surgir, uma força de coragem, verdade e retidão. Assim como Elias confrontou e superou as trevas da influência de Jezabel no seu tempo, nós também somos chamados a permanecer firmes contra este espírito. Esta não é apenas uma batalha de vontades, é um mandato espiritual para aqueles chamados a serem líderes e luzes nas trevas. Reconheça a presença desse espírito ao seu redor. A conscientização é o primeiro passo para a resistência. Permaneça firme em suas convicções espirituais. Não se deixe influenciar pelas manipulações ou fascínios deste espírito. Se esse espírito influenciou você, o arrependimento é crucial. Quebre todos os laços que você criou inconscientemente com essa influência. Construa uma comunidade de apoio que se mantenha unida contra tais perturbações espirituais. A unidade é uma arma potente. Lembre-se, a vitória final sobre tais espíritos foi reivindicada por Jesus na cruz. Permaneça nessa vitória e autoridade ao enfrentar esses desafios. Ao confrontarmos o espírito de Jezabel, devemos nos lembrar de que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do nosso Senhor. Através da sua orientação e do nosso espírito vigilante, podemos vencer qualquer adversário. O apelo é claro. Levante-se como os Elias dos tempos modernos para desafiar as trevas e trazer luz ao nosso mundo. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E se eu lhe dissesse que guerras e rumores de guerras não são os principais sinais do fim dos tempos? Aposto que isso pode desafiar o que você acredita há algum tempo.
Não é nenhuma surpresa, considerando como a maioria dos meios de comunicação tendem a destacar as guerras e rumores de guerras como os principais indicadores de que o mundo está próximo do fim. Sempre que surge um conflito, especialmente em regiões como Israel ou no Oriente Médio, os meios de comunicação social muitas vezes despertam o medo, associando-o ao fim dos tempos. Mas o vídeo que você está prestes a assistir está prestes a abalar essas crenças arraigadas. Isso fará com que você questione se os sinais sobre os quais Jesus falou são realmente suficientes para prever o fim dos tempos. Você pode descobrir que há muito mais do que você jamais imaginou. Convido você a viajar comigo neste vídeo enquanto desvendamos juntos de forma direta o que a Bíblia realmente define como os sinais a serem observados nos últimos dias antes do retorno do Filho do Homem. Está intrigado? Esse é o Espírito. Vamos mergulhar mais fundo nisso juntos. Em 13 de março, uma proeminente agência de notícias global relatou a alarmante declaração do presidente Vladimir Putin ao Ocidente. A Rússia estava tecnicamente preparada para uma guerra nuclear. Putin alertou que qualquer envio de tropas dos Estados Unidos para a Ucrânia aumentaria significativamente o conflito. Na mesma linha, em 15 de março, o presidente francês Emmanuel Macron respondeu de forma assertiva às ameaças nucleares de Putin, afirmando as capacidades nucleares da França e a prontidão para qualquer cenário. Mas as manchetes não param por aí. O que é ainda mais surpreendente é o recente aumento na construção de bunkers subterrâneos por parte de alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, preparando-se para o que chamam o Dia do Juízo Final. Peter Thiel, fundador do PayPal e um dos principais investidores do Facebook, e Mark Zuckerberg e, mais recentemente, Elon Musk, numerosos bilionários construíram bunkers subterrâneos como precaução contra uma potencial catástrofe. O que devemos fazer com esse tipo de manchete? Quando nos deparamos com essas notícias, é natural que alguns fiquem ansiosos ou com medo do futuro. Contudo, como cristãos, como devemos responder a estes desenvolvimentos? Para onde quer que olhemos, os meios de comunicação estão repletos de relatos de conflitos e turbulências entre nações em todo o mundo. Parece que sempre se fala de guerras e agitação abalando os próprios alicerces do nosso mundo. Mas você sabia que a Bíblia realmente prediz esses acontecimentos como sinais dos últimos dias? Portanto, surge a pergunta: deveríamos encarar as guerras e os rumores de guerras como os principais indicadores do fim? Pouco antes da crucificação de Jesus, seus discípulos aproximaram-se dele com uma pergunta que provavelmente pesava muito em seus corações. Assim como nós, eles estavam curiosos sobre os sinais dos últimos dias. Então, um dia, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos o procuraram em particular e fizeram a pergunta atemporal: quando tudo isso acontecerá e que sinal sinalizará o seu retorno e o fim do mundo? Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vida e da consumação do século. Se você prestar atenção, verá que os discípulos fizeram 3 perguntas ao mesmo tempo a Jesus. Primeiro falam: dize-nos. Em seguida perguntaram: quando sucederão estas coisas? E finalmente perguntam sobre o sinal de tua vinda. Jesus, reconhecendo a sinceridade dos seus corações e a sua necessidade de clareza sobre estes assuntos importantes, não perdeu tempo em abordar todas as 3 questões. Em Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 8, Jesus começa alertando-os. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares,
porém tudo isto é o princípio das dores. O que é intrigante é que o primeiro sinal que Jesus menciona não é sobre guerra ou conflito, é sobre engano. O engano, meu amigo e minha amiga, é o principal sinal com o qual os verdadeiros cristãos devem ser cautelosos nos últimos dias. Esta escritura deixa claro que, ao discutirmos os sinais do fim dos tempos, o engano deve ser a nossa principal preocupação. Se cada cristão levar a sério este aviso sobre os últimos dias, menos serão vítimas do engano dos falsos profetas. Jesus entendeu como até mesmo os crentes mais firmes poderiam ser desencaminhados, enfatizando a necessidade de uma guarda vigilante contra o engano nestes tempos finais. O engano é uma arma potente empunhada pelo diabo, e devemos estar em alerta máximo. A seguir, Jesus menciona guerras e rumores de guerras como outro sinal do final dos tempos. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, consideremos que as guerras têm sido uma constante na história da humanidade e provavelmente continuarão. Desde os tempos antigos, os conflitos atormentam o mundo. Tomemos, por exemplo, as batalhas travadas pelos filhos de Israel, tanto antes como depois de chegarem à Terra Prometida. Em Êxodo 17, Israel enfrentou Amaleque e Refidim. Moisés instruiu Josué a liberar os homens na batalha contra Amaleque, enquanto ele, junto com Arão e Ru, subiam uma colina. Moisés ergueu seu cajado e, enquanto ele estivesse erguido, Israel prevaleceria. No entanto, quando Moisés ficou cansado e baixou as mãos, Amaleque ganhou vantagem. Para garantir que Moisés pudesse manter sua posição, Arão e Ru apoiaram seus braços até o pôr do sol, permitindo que Josué derrotasse Amaleque e suas forças. No capítulo 7 de Juízes, Israel enfrentou outra batalha, desta vez contra os midianitas. Gideão, liderando um exército de 32.000 homens, reduziu notavelmente suas forças para apenas 300 soldados sob o comando de Deus. Com este pequeno grupo, Gideão empregou táticas não convencionais, incluindo trombetas, tochas e jarros quebrados, para derrotar os midianitas. Uma das batalhas significativas de Israel foi contra os filisteus, resultando em pesadas perdas. Em 1 Samuel 4, vemos Israel confrontado pelos filisteus em Ebenezer. Apesar dos seus esforços, Israel sofreu uma derrota, com cerca de 4.000 soldados tombando em batalha. Em 1 Samuel capítulo 4, versículos de 1 a 3 diz: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Buscando a intervenção divina, os anciãos de Israel decidiram trazer a arca da aliança para a briga, acreditando que isso garantiria a vitória. No entanto, suas esperanças foram frustradas quando os filisteus não apenas os derrotaram novamente, mas também capturaram a arca e infligiram pesadas baixas, perdendo cerca de 30.000 soldados de infantaria. Esta história destaca que, embora os israelitas tenham enfrentado derrotas em algumas batalhas, a vitória nem sempre foi imediata. Apesar dos reveses, acabaram por triunfar, demonstrando que a sua vitória final estava para além do resultado imediato de qualquer conflito isolado. Jesus falou sobre muitas coisas para ficar de olho como sinais de que o fim dos tempos está chegando, como enganos, guerras, disputas entre países, desastres como fome, terremotos, doenças e pessoas sendo maltratadas por causa daquilo que acreditam. Mas Jesus disse que este é apenas o começo de tempos difíceis, como o início das dores de parto. Então, o que devemos procurar a seguir? De acordo com a escatologia bíblica, existem algumas grandes guerras que acontecerão antes da volta de Jesus. Os estudiosos da Bíblia têm ideias diferentes sobre quando essas guerras acontecerão.
Alguns dizem que antes da tribulação, alguns dizem que no meio de tempos realmente difíceis, e outros dizem que logo antes do fim de tudo. Um dos eventos mais comentados é a batalha de Gog e Magog, sobre a qual Ezequiel fala no capítulo 38 da Bíblia. É um grande evento porque deverá acontecer perto do fim do mundo. A batalha de Gog e Magog é uma batalha apocalíptica profetizada que deveria acontecer antes de tudo terminar. É como o confronto final entre o bem e o mal. Acredita-se que Gog e Magog sejam nações ou grupos de pessoas que tentarão lutar contra os seguidores de Deus, mas acabarão perdendo no final. Ezequiel, capítulo 38, versículo de 18 a 22 diz: Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, e de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo. Os princípios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próprio. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Nos últimos dias, a tentativa de Gog de atacar o povo de Israel será interrompida pelo Senhor, que exterminará os invasores usando o seu poder divino. Após este confronto, o próximo grande evento, de acordo com a Bíblia, é a Guerra do Armagedon. À medida que a tribulação se aproxima do fim, haverá um conflito terrível chamado Batalha do Armagedon. A Bíblia prediz que os espíritos malignos influenciarão os líderes do mundo a reunirem os seus exércitos para uma luta massiva contra Jerusalém. O anticristo e os seus seguidores lutarão contra o povo de Deus, mas então algo incrível acontecerá. Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos celestiais, desembarcando no Monte das Oliveiras. Ele derrotará as forças do mal e lançará o anticristo e o falso profeta num poço de fogo. Satanás será acorrentado e Jesus estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos. João, o discípulo amado, nos dá um relato detalhado de tudo isso em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 15. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. João, o amado, continua nos contando o que esta visão implica plenamente. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. No final dos dias, Jesus triunfará sobre todos os seus inimigos, incluindo aqueles que se opõem ao seu povo. Mas o que devemos tirar destas guerras? Surpreendentemente, as guerras e os rumores de guerras não são os principais sinais do fim dos tempos, segundo Jesus. Ele está mais preocupado com o engano generalizado que ocorrerá.
Em vez de nos fixarmos apenas em guerras e rumores, prestemos atenção também ao aumento do engano como um sinal dos últimos dias. Não devemos deixar que o medo nos domine por causa das manchetes ou dos rumores de guerras que se espalham pelo mundo. Jesus nos garantiu que, não importa o que aconteça, os filhos de Deus estarão protegidos de qualquer perigo em qualquer batalha. Em vez de nos concentrarmos em apenas um sinal, devemos prestar atenção a todos os sinais sobre os quais Jesus nos alertou. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. É só minha impressão ou você também já sentiu que estamos nos aproximando do tempo do anticristo? É como se o mundo estivesse se desmanchando diante dos nossos olhos. Para onde quer que você olhe, há sinais de agitação e caos. Desde as inundações devastadoras até a escalada dos conflitos, é difícil não pensar se estes são os sinais de algo maior. Pare um momento para pensar sobre o estado do mundo hoje. Somos bombardeados com notícias de explosões, enchentes e guerras em terras distantes. No Congo, vidas estão sendo perdidas. Em Israel e na Palestina, o número de mortos aumenta. A Ucrânia está dominada pelo conflito. As catástrofes naturais ocorrem com uma frequência alarmante, desde as enchentes no Rio Grande do Sul até as inundações em Dubai, bem como os terremotos em Marrocos. Isso já é o suficiente para fazer você questionar se o fim está realmente próximo. A ascensão do anticristo não é apenas uma história de profecias antigas, é um conceito que ressoa em muitos enquanto testemunhamos a turbulência que nos rodeia. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo surgirá durante um período de grande tribulação, anunciando o culminar da história como a conhecemos. Nestes tempos tumultuados, é mais importante do que nunca estar preparado espiritualmente. A ascensão do anticristo não é apenas um evento distante, é uma realidade que pode se revelar diante dos nossos olhos. Como verdadeiros cristãos, devemos permanecer firmes na nossa fé e vigilantes na nossa prontidão. Vamos nos aprofundar no significado da ascensão do anticristo. Não é apenas uma questão de profecia, é um reflexo da batalha espiritual que tem sido travada desde o início dos tempos. O anticristo representa o adversário final, a personificação de tudo o que se opõe ao reino de Deus. À medida que navegamos nestes tempos incertos, devemos nos lembrar de que a nossa vitória final não está nas batalhas terrenas, mas no reino espiritual. O anticristo pode procurar semear o caos e a destruição, mas podemos nos consolar em saber que o plano de Deus acabará por prevalecer. Consideremos também o papel do anticristo no contexto dos acontecimentos mundiais. Poderá a sua ascensão estar ligada à escalada de conflitos e desastres naturais que vemos hoje? Embora não possamos saber com certeza, é claro que estes acontecimentos servem como um lembrete claro da fragilidade do nosso mundo. A questão de saber se o anticristo irá parar a Terceira Guerra Mundial é complexa. Ao questionar sobre as implicações da sua chegada, somos confrontados com uma questão profunda. Que papel irá o anticristo desempenhar no contexto da escalada das tensões globais, particularmente no que diz respeito à possibilidade da Terceira Guerra Mundial? Embora as Escrituras não descrevam explicitamente o envolvimento do anticristo na interrupção ou exacerbação de tais conflitos, elas fornecem sinais sobre o seu caráter e motivos. Ele é retratado como um enganador, prometendo paz, mas, em última análise, buscando poder e domínio. À luz disto, vale a pena considerar os fatores que poderiam influenciar a probabilidade da Terceira Guerra Mundial. Um fator significativo é o conceito de dissuasão nuclear, que postula que as consequências devastadoras de uma guerra nuclear servem como um impedimento contra o seu início. Além disso, a natureza interligada do mundo moderno e a disponibilidade de informação tornam cada vez mais difícil para os líderes justificarem conflitos em grande escala. A opinião pública e o escrutínio internacional funcionam como constrangimentos contra ações que poderiam levar a resultados tão catastróficos.
Embora o papel do anticristo no contexto da Terceira Guerra Mundial permaneça especulativo, o atual panorama global sugere que a probabilidade de tal conflito é mitigada por vários fatores. No entanto, a incerteza do futuro nos lembra que devemos permanecer vigilantes e atentos às potenciais consequências das nossas ações. Nesta era crucial, à medida que navegamos nas águas tumultuosas do fim dos tempos, é cada vez mais evidente que somos meros espectadores de uma grande história que se desenrola diante de nossos olhos. Mateus 24 serve não apenas como um capítulo do texto sagrado, mas como um retrato vívido das realidades diárias que nos afligem. As palavras de Jesus ressoam como uma estranha familiaridade à medida que testemunhamos a escalada dos conflitos, o espectro sempre iminente da guerra, a marcha implacável da fome e da doença e os estrondos perturbadores da atividade sísmica em diversos locais. Estes sinais, embora muitas vezes relegados para o fundo da nossa consciência, são os toques da trombeta que anunciam um mundo que se aproxima do seu desfecho climático. Não são ocorrências isoladas, mas sim fios interligados na intricada tapeçaria do cumprimento profético. A pergunta dos discípulos relativamente ao momento destes acontecimentos cataclísmicos e aos sinais que anunciariam a volta de Cristo ecoa pelo tempo, ressoando como um sentido de urgência que transcende os limites de qualquer época específica. A resposta de Jesus, dada com uma gravidade condizente com a gravidade do momento, serve tanto como um aviso como um farol de esperança. A sua advertência para não ser enganado por falsos messias e o seu pronunciamento profético sobre guerras e rumores de guerras carregam um peso que reverbera pelos corredores da história. Enquanto estamos à beira de um futuro incerto, os sinais dos tempos exigem a nossa atenção. O mundo, dominado pela tensão e pela incerteza, está à beira de uma convulsão. Desde as regiões voláteis do Oriente Médio até as tensões latentes na Europa e na Ásia, o cenário está preparado para uma conflagração global que ameaça engolir a todos. No entanto, no meio desta tempestade que se aproxima, há um raio de esperança, um farol de luz que atravessa a escuridão. É a promessa da volta de Jesus, a garantia de que, apesar das tribulações que se avizinham, aqueles que permanecerem firmes na sua fé serão finalmente libertados. Ao navegarmos nestas águas turbulentas, devemos nos apegar às palavras de Jesus, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Vamos permanecer firmes na nossa fé, sabendo que, embora o caminho que temos pela frente possa estar repleto de perigos, não estaremos sozinhos. E nos manter firmes na esperança de que, na plenitude dos tempos, o Príncipe da Paz regressará para trazer uma nova era de paz e justiça. Na era digital, a opinião pública se espalha de forma rápida e amplamente, exercendo pressão imediata sobre os governos para evitarem guerras. O advento da comunicação instantânea levou a um maior escrutínio das ações governamentais e a uma compreensão mais ampla das atrocidades da guerra, influenciando potencialmente as decisões dos líderes. Além disso, a potência do armamento contemporâneo é marcadamente distinta daquela do século XX. A progressão dos armamentos desde as guerras mundiais até a era atual significa uma transformação profunda, caracterizada por avanços tecnológicos que remodelaram fundamentalmente a essência da guerra. O arsenal militar contemporâneo abrange munições guiadas com precisão, sistemas sofisticados de defesa antimísseis e tecnologia furtiva, permitindo que as forças ataquem com precisão excepcional em vastas distâncias. A evolução das armas nucleares também desempenha um papel fundamental, com os arsenais atuais possuindo um potencial destrutivo significativamente maior do que os utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. O poder destes armamentos nos leva a acreditar que a probabilidade de uma Terceira Guerra Mundial irromper antes do advento do Anticristo é pequena. No entanto, é crucial reconhecer que, após a sua chegada, está profetizado que o Anticristo aparecerá como um homem de paz. Existe um cenário plausível em que ele evita o conflito global como um prenúncio de paz. É importante notar a linguagem cautelosa usada aqui.
Este cenário é plausível, não definitivo. No entanto, é lógico que um homem que evite conflitos globais atrairia uma atenção significativa. O atual panorama global, marcado por tensões e turbulências políticas substanciais, não é apenas uma coincidência, mas alinha-se com a história profética. Esta era de instabilidade e caos serve como terreno fértil para o surgimento do Anticristo. Tal como testemunhamos hoje, o mundo está profundamente dividido, refletindo as condições previstas que precedem a chegada do Anticristo. Há um grito universal pela paz, um anseio profundo que reverbera entre nações devastadas por conflitos e divisões. Em conclusão, os avanços tecnológicos da era moderna e o cenário político global sugerem que o advento do Anticristo, que poderá vir como um pacificador, poderá potencialmente evitar a Terceira Guerra Mundial. No entanto, estas especulações permanecem dentro do domínio da possibilidade e não da certeza, à medida que navegamos num mundo repleto de tensões e incertezas. O livro de Daniel, capítulo 8, versículo 25, oferece um vislumbre arrepiante de sua natureza, alertando: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Este versículo sugere que o Anticristo explorará o desejo universal de paz para promover a sua própria agenda, usando-o como uma máscara para as suas verdadeiras intenções. Ele ascenderá ao poder sob o pretexto da paz, mas acabará por trazer destruição. Outra passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, reforça esta advertência afirmando: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Estas imagens vívidas enfatizam o perigo de confiar numa falsa sensação de segurança, pois esta será rapidamente destruída por uma calamidade imprevista. Durante os estágios iniciais da tribulação, um período de intensas provações e tribulações após o arrebatamento, o mundo experimentará uma falsa sensação de paz e segurança sob o governo do Anticristo. No entanto, esta paz será de curta duração e ilusória. As Escrituras mencionam um tratado de paz em Daniel capítulo 9, versículo 27, indicando um acordo que será feito e posteriormente quebrado pelo Anticristo. O versículo diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Esta passagem sugere um período de aparente paz, possivelmente envolvendo um tratado relacionado com o Oriente Médio. No entanto, o acordo será traído pelo Anticristo na metade do período de 7 anos, levando a um caos e turbulência sem precedentes. O Anticristo enganará muitos com as suas promessas de paz e segurança, mas a sua verdadeira natureza será revelada com o tempo. Serve como um conto de advertência, nos lembrando de permanecermos vigilantes e de não sermos influenciados por falsas promessas de paz. Nesta conjuntura crítica dos acontecimentos proféticos, ocorre uma mudança dramática de uma fachada de paz para uma eclosão de conflito aberto. Em essência, este evento é comumente entendido como o Anticristo entrando em um acordo ou pacto de paz de 7 anos, particularmente com Israel, apenas para violar no meio do caminho, revelando a sua verdadeira natureza sinistra. Este ato de traição sublinha as táticas enganosas empregadas pelo Anticristo e serve como uma forte advertência para permanecermos vigilantes e criteriosos. O atual clima global deixou muitos inquietos. No entanto, para um cristão, o estado do mundo não deveria ser uma surpresa. Em Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7, Jesus nos alertou: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. As guerras, os terremotos e as pestes que se desenrolam são o que a Bíblia descreve como o princípio das dores. O próprio Jesus predisse as condições do mundo no fim dos tempos. Então, por que ficar surpreso? Não tenha medo, mas lembre-se, fomos avisados sobre os dias em que vivemos agora. Nossa advertência não vem de ninguém mais, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo Jesus, os últimos dias serão repletos de tempos perigosos, um fato que não deve nos chocar nem desanimar. Como seguidores de Cristo, somos chamados a não nos fixarmos na turbulência e na inquietação que podem nos rodear, mas a manter o nosso olhar fixo em Jesus, o único aperfeiçoador da nossa fé. Nestes tempos difíceis, pode ser um desafio defender a nossa fé. Mas saiba que a recompensa final do que perseverar até o fim será algo glorioso. Que Deus te abençoe abundantemente e guie sua vida em nome do Senhor Jesus. Ler as profecias da Bíblia nos dá uma garantia retumbante de que ela é um livro inspirado por Deus. A maneira como essas profecias se cumpriram mostra quão precisas elas são e fica claro que foram inspiradas pelo Espírito do Deus vivo. Hoje quero compartilhar 4 profecias únicas que estão prestes a se cumprir no mundo. Acredito que analisar isso irá te encorajar e fortalecer sua fé em Jesus. Profecia número 1. Haverá um declínio moral como nunca antes. Muitas pessoas ficam surpresas com a decadência moral generalizada do mundo de hoje. Uns acreditam que é por causa da liberdade que as pessoas têm, e outros culpam as redes sociais. Mas essas afirmações não poderiam estar mais longe da verdade. O apóstolo Paulo alertou Timóteo sobre os últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5, a advertência de Paulo diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meu amigo e minha amiga, hoje estamos testemunhando um declínio grosseiro na moral onde quer que nos voltemos. Isso nos mostra que as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Essa escritura dá uma resposta clara a perguntas sobre a credibilidade das profecias da Bíblia. É um reflexo claro da nossa sociedade de hoje, você não concorda? Nunca antes na história da humanidade foi tão óbvio que as pessoas estão puramente focadas em si mesmas do que nos outros ou em Deus. Por que estou apontando o egocentrismo aqui? O eu é a principal força motriz por trás de muitas tendências e eventos atuais. Assim como Satanás, que fez tudo sobre si mesmo, o mundo está caminhando na mesma direção. O foco em si mesmo penetrou até mesmo na igreja. No passado, a igreja enfatizou mensagens sobre negar a si mesmo, evitar o egoísmo e rejeitar a justiça própria. No entanto, as coisas mudaram. A doutrina do eu está agora entronizada. O foco mudou para a autorrealização e amor próprio. Veja bem, essas ideias não vêm de Deus, elas são os ensinamentos do diabo. Qualquer pessoa que adote essas doutrinas está essencialmente admitindo estar sob a influência do diabo. Hoje, acredita-se amplamente que amar a si mesmo é um sinal de personalidade forte e saudável. Alguns até afirmam que se você não consegue amar a si mesmo, não será capaz de amar os outros. No entanto, esse foco no amor próprio é a causa raiz do egoísmo e do egocentrismo generalizado que vemos no mundo hoje. 2 Timóteo capítulo 3 também menciona que as pessoas se vangloriarão e ficarão orgulhosas. Isso é verdade e fica evidente em todos os aspectos de nossas vidas. Por exemplo, as pessoas muitas vezes exibem as suas conquistas com a intenção de impressionar os seus seguidores nas redes sociais. Embora ninguém admita tentar intimidar os outros, suas ações falam mais alto do que as suas palavras. É por isso que as pessoas postam sobre seus novos empregos, novas casas, novos carros, novos parceiros e muito mais.
mas raramente compartilham suas perdas, fracassos e contratempos. É tudo uma questão de sucesso, sucesso e sucesso. Isso confirma o que as Escrituras dizem sobre as pessoas serem arrogantes e orgulhosas. A Bíblia também nos diz que as pessoas zombarão de tudo o que é bom. Elas esquecerão suas próprias famílias e serão ingratas e perversas. As pessoas adquirirão o hábito de dizer coisas maldosas e desagradáveis. Escrava de seus desejos, elas odiarão ferozmente o que é bom e correto e farão o que quiserem, cheias de si. Elas desfrutarão mais das coisas deste mundo do que das coisas do Deus amoroso e podem agir como se preocupassem com Deus, mas na realidade não querem nada com Ele. A Bíblia nos diz para evitar pessoas assim. Ela diz para ficarmos longe dessas pessoas e da maneira como vivem, tanto quanto pudermos. Isso nos leva à próxima profecia, profecia número 2. Muitos se tornarão escarnecedores e zombadores. Zombadores e escarnecedores são aqueles que dizem coisas ruins sobre qualquer coisa que tenha a ver com Jesus Cristo. Eles parecem se divertir zombando de tudo que pertence a Deus e ao seu reino. A profecia do fim dos tempos diz que nos últimos dias haverá muitos escarnecedores e zombadores. Eles serão colocados nos lugares certos para dificultar a manutenção da fé por parte daqueles que creem. E pode ser que você até veja alguns deles na seção de comentários de nossos vídeos. 1 João capítulo 4, versículo 3 nos diz: "E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo." Podemos ver claramente que o espírito do anticristo já está presente nesse mundo. A Bíblia nos ensina como reconhecer esse espírito. Ele não reconhece que Jesus é de Deus ou é Deus. Portanto, podemos reconhecer que qualquer pessoa, instituição, religião ou grupo que não reconheça Jesus como vindo de Deus está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. Meu amigo e minha amiga, precisamos ser cautelosos e estar atentos aos zombadores e escarnecedores ao nosso redor, pois seu principal objetivo é desviar enganosamente o povo escolhido de Deus do caminho da justiça e levá-lo ao pecado e à condenação. Então, como podemos reconhecer zombadores e escarnecedores? Eles costumam fazer declarações como: "Já faz muito tempo que ouvimos sobre a volta de Jesus, mas ele ainda não voltou. Nossos pais acreditaram nele e morreram sem vê-lo, e agora vocês querem que acreditemos também?" Eles minimizam a volta de Jesus e o severo julgamento que aqueles que não creem em seu sacrifício enfrentarão. É para este tipo de pessoas que o apóstolo escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas." Não devemos nos alinhar com esses escarnecedores e com seus modos perversos e ímpios. Deus é paciente porque Ele não quer que ninguém pereça. Pense em quantos milhões ainda não abriram seus corações para Ele se Jesus viesse hoje. Existem nações que o Evangelho não alcançou e tribos e grupos étnicos que nunca ouviram seu nome. Imagine se a trombeta soasse hoje. Qual seria o destino delas? Esta é uma das principais razões pelas quais Jesus vinculou o fim à propagação do Evangelho por todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz claramente: "E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Este é um apelo a todos os verdadeiros cristãos. O fim não chegará até que a mensagem do Evangelho alcance todas as pessoas na Terra, independentemente da sua origem ou onde vivam. Seja nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, todos devem ouvir o Evangelho para o fim que está por vir. Os zombadores e escarnecedores não sabem disso. Foi assim que Satanás os cegou para que não vissem a maravilhosa luz do glorioso Evangelho que temos. Agora, para a terceira profecia,
Profecia número 3. Uma nuvem escura de tristeza cobrirá a terra. Atualmente, vivemos em um mundo que foi previsto nas antigas escrituras. Os eventos e tendências que vemos hoje foram previstos há muitos anos. A linha do tempo dos eventos mundiais não é apenas uma série aleatória de ocorrências naturais. Em vez disso, são profecias divinas que se revelam para mostrar o incrível poder do Deus vivo. O princípio das dores será marcado por notícias de guerras, países lutando contra países, reinos lutando contra reinos, fome, doenças e terremotos em diversos lugares. Podemos ver essas coisas acontecendo agora. Há 10 anos, ninguém teria imaginado que a pandemia global da Covid-19 mataria milhões de pessoas em todo o mundo. Que pior exemplo de doença poderia haver na história da humanidade? Veja a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre outras, ao redor do mundo neste momento. E quanto à fome que hoje afeta algumas partes do mundo, como a África, a Ásia e o Oriente Médio? E quanto aos terremotos? Houve mais terremotos na época em que vivemos agora do que em qualquer outra época. Estes terremotos são enormes e afetam a vida de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Pense num país como o Japão, que sofreu muitos terremotos. Todos estes são sinais do início de tristezas que se abatem sobre o mundo como nunca antes. À medida que vemos cada vez mais essas tristezas que acompanham os últimos dias, lembremos-nos também de que elas nos mostram que as profecias da Bíblia não são mentiras para prender as pessoas na religião. Em vez disso, elas apontam para a palavra viva de Deus, que é sempre verdadeira e nunca falhará, não importa em que época ou lugar vivamos. Deixe que estes sinais nos despertem do nosso sono profundo. A volta de Jesus está muito próxima. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que devemos estar prontos. Isso nos leva à última profecia, profecia número 4. Haverá um aumento no conhecimento. Essa profecia foi dada pelo profeta Daniel. Daniel esteve na Babilônia há muito tempo e falou pelo Espírito de Deus sobre o que aconteceria nos últimos dias. Uma das profecias que ele deu está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Essa profecia tem duas interpretações que geralmente estão ligadas a ela, e ambas têm bons motivos para apoiar seus pontos de vista. A primeira interpretação da profecia é que ela fala sobre um tempo, nos últimos dias, em que haverá mudanças rápidas nos transportes e na tecnologia, por exemplo. Essa interpretação é que nos últimos dias haverá mais progresso do que nunca, especialmente na tecnologia e no conhecimento humano. Hoje, vemos mudanças surpreendentes e emocionantes nos transportes em todo o mundo, desde carros, ônibus, trens, foguetes e aviões. Isso é diferente dos séculos anteriores, quando a única forma de viajar era por meio de navios ou animais como cavalos. Mais recentemente, temos formas novas e complicadas de viajar, como a SpaceX. Antes do aumento da tecnologia, não pensávamos que o mundo se tornaria um grande lugar ou mesmo que realizar reuniões online fosse possível. Mas todas essas coisas mostram que o conhecimento humano cresceu. A segunda interpretação da profecia é que nos últimos dias muitas pessoas estudarão as Escrituras para aprender mais. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, mais pessoas procurarão e encontrarão a verdade sobre a palavra de Deus. Isso está acontecendo hoje, pois o cristão comum tem muitas ferramentas para ajudá-lo a encontrar a verdade. Agora temos comentários bíblicos, diferentes traduções da Bíblia para nos ajudar a entender melhor, e até Bíblias em áudio que podemos ouvir enquanto fazemos outras coisas. Essas mudanças também fazem parte da profecia que diz que o conhecimento crescerá nos últimos dias. Devemos sempre deixar o Espírito Santo nos guiar à verdade eterna das Escrituras. A Bíblia é um livro de Deus e as profecias nela contidas são mais do que palavras normais. Elas acontecerão independentemente da hora, do lugar em que vivemos ou de quem acredita nelas. A Bíblia é sempre verdadeira e as lições são sempre úteis. Não importa o que esteja acontecendo. Portanto, encontremos paz e conforto ao lermos a Bíblia e sabermos que cada palavra se tornará realidade. Permaneçamos fortes, firmes e corajosos na fé que temos, enquanto esperamos que o Senhor Jesus volte e nos leve para casa
para estar com Ele. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Satanás caiu, ele não caiu sozinho. Ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Então, não é só você contra todas as probabilidades. É você contra uma legião de anjos caídos, contra principados determinados à sua destruição. Agora você pode perguntar: o que eu fiz para ganhar tal inimizade? Não se trata do que você fez, é sobre quem você é. Você foi escolhido por Deus, e é por isso que o diabo te odeia com tanta intensidade. Entenda isso. A batalha que trava ao seu redor não é sobre você, é sobre Deus. Satanás sabe que se não conseguir alcançar Deus diretamente, ele atacará aquilo que Deus mais preza, que é você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a razão do sacrifício final. Você é a razão da agonia sofrida na cruz. É por isso que eles vêm atrás de você. É por isso que você está envolvido em constante guerra espiritual. E adivinha, não terminará e não cessará até o seu último suspiro. Mas aqui está o problema. Eles não conseguem encostar um dedo em você. Eles não podem tocar nos escolhidos de Deus. A proteção divina envolve você todos os dias. Assim como Davi proclamou no Salmo 124, versículos 1 ao 3, a segurança de Deus protege você de todo mal. Você, quando renasce, há um brilho que repele a escuridão. Satanás e seus asseclas recuam diante desse brilho. Eles não aguentam. Eles não podem colocar a mão nisso. Eles não podem tocar em você. Então sim, você é temido. Temido porque você está sob o escudo divino. Temido porque você é uma ameaça ao reino do diabo. Temido porque você é intocável. Abrace isso. Abrace o seu papel como escolhido de Deus. Ande na autoridade e no poder que lhe foram concedidos. E lembre-se disso. Você não está sozinho. Deus, o Criador do universo, luta ao seu lado. E com ele você é invencível. Para aqueles que ainda estão nas sombras, não despertados para a verdade, as Escrituras os retratam como espiritualmente adormecidos, desprovidos da luz divina. No entanto, para aqueles que renascem em Deus, uma luz radiante atravessa as trevas, tornando-as impotentes. No momento em que você abraça a salvação, Jesus acende a luz interior dentro de você. Está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Essa luz não esconde. Contanto que você deixe brilhar, o diabo sempre reconhecerá você. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, Jesus proclama: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O próprio Jesus confirma nossa luminosidade. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos diz que em meio a uma geração distorcida, vocês brilham como luzes no mundo. Você é sempre chamado de luz. Quanto mais você abraça a justiça, mais ela brilha. Mas desvie-se para o pecado e seu brilho diminuirá até ser extinto. Além da luz iluminadora de Deus, você está selado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 declara: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Satanás e seus asseclas são reais, travando uma guerra espiritual com os verdadeiros cristãos. O aumento da decadência social apenas amplifica sua presença. A verdade falada detém autoridade e poder. Então, deixe-me dizer com convicção, permaneça firme, brilhe e saiba que o selo do Espírito de Deus te envolve, tornando você intocável diante das trevas. Você é o farol que ilumina o mundo, e à medida que viaja em retidão, seu brilho se intensifica, tornando você imune ao adversário. Os escolhidos de Deus estão protegidos por um escudo, incansavelmente atacados por Satanás e pelos seus companheiros, mas escoltados por anjos e batizados no fogo divino. Os verdadeiros cristãos renascidos e firmes em Jesus são envolvidos no abraço ardente de Deus, tornando eles invulneráveis às maquinações das trevas. No reino espiritual, você é visto como uma coluna de fogo envolto em segurança, poder e chamas.
tornando você imune aos ataques do diabo e suas legiões. Mas entenda isso, embora Satanás te despreze fervorosamente, ele e seus asseclas entendem a futilidade de tentar a sua morte. Inúmeros esforços foram feitos, através de uma miríade de meios e disfarces, para erradicar você, mas todos falharam. Sua própria presença e influência atuam como um escudo contra os ataques do diabo. Consequentemente, a sua estratégia gira no sentido de eliminar aqueles que obstruem o seu caminho. Suas simples orações causam estragos em seu domínio, mas por causa do amor ilimitado de Deus, você está protegido, muitas vezes sem o seu conhecimento. Ele não deseja que você permaneça no medo ou na distração, portanto as complexidades da guerra espiritual permanecem veladas à sua vista. Sua passagem segura a cada dia não é apenas resultado de cautela, mas um testemunho da graça de Deus e proteção divina que te envolve. Se não fosse por esse escudo, você não teria sobrevivido para testemunhar outro amanhecer. Na verdade, como Davi afirmou no Salmo 124, versículos 1 ao 3, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. No entanto, alegre-se, pois mesmo que você esteja marcado na lista de Satanás, o controle dele é impotente contra a abundância de segurança que te envolve onde quer que você pise. Você pode perguntar, como Satanás sabe que eu nasci de novo? A resposta é a própria simplicidade, através da luz radiante de Deus que emana dentro de você. Após a salvação, você faz a transição das trevas para a luz. O Espírito de Deus torna-se um farol luminoso, mesmo em sua inconsciência. Assim, à medida que você atravessa o ambiente ao seu redor, uma luz potente emana do seu espírito, uma luz discernível para os reinos espirituais, identificando você inequivocamente. No livro de Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10, Satanás aponta algo crucial. Ele desafia Deus questionando se a reverência de Jó por ele é genuína. Jó teme a Deus sem motivo? Ele pergunta. Você abençoou o trabalho de suas mãos e seus bens aumentaram na terra. É como se ele estivesse dizendo, claro, Jó ama você quando tudo está indo bem, mas tire essas bênçãos e vamos ver o que acontece. Não é interessante como Satanás destaca a cerca protetora que Deus colocou em torno de Jó? Jó provavelmente nem percebeu a extensão da segurança divina que o cercava. Embora outros possam tê-lo visto apenas como mais um cara, o reino espiritual o via de forma diferente. Você tem a mesma equipe de segurança ao seu redor todos os dias. Pense nisso. Quando você entra no carro para ir para o trabalho, você não está sozinho. Há anjos andando com você. Sem falar que você está cheio do Espírito Santo, batizado no fogo, como diz João Batista. É como ter um campo de força invisível, só que é real. Quanto mais você permanece com Deus, mais forte o fogo dentro de você queima. E deixe-me dizer, quando você está em chamas com o fogo de Deus, o diabo não tem chance. É como tentar apagar um incêndio florestal com uma mangueira de quintal. E quando você finalmente chega em casa depois de um longo dia, aquela proteção divina segue você. Sua casa se torna uma fortaleza cercada pelas chamas da presença de Deus. Então, quando essas forças das trevas baterem a porta, é como se estivessem batendo a cabeça contra uma parede de tijolos. Lembra daquela passagem em Mateus capítulo 8, versículo 29? Os demônios reconhecem Jesus por quem ele é e ficam loucos. O que temos contigo, filho de Deus? Eles clamam. Eles sabem que o tempo deles acabou. Seu reinado de terror acabou e eles estão tremendo com seus planos demoníacos. Jesus não precisa que os demônios espalhem a palavra sobre ele. Ele nos escolheu para isso. Ele quer que o seu reino seja proclamado por pessoas como você e eu, pessoas comuns que se esforçam para viver como ele. Não se trata de gritar, mas de viver dia após dia. Esses demônios podem saber a verdade, mas falta a eles algo crucial. Eles viram o poder de Deus em primeira mão, mas ainda assim optaram por se rebelar. Isso é o que eu chamo de burrice. Então, o resultado final é o seguinte: você tem a mesma proteção divina que Jó teve, talvez até mais. Você não é apenas mais um rosto na multidão, você é uma força a ser reconhecida. Então, quando a vida te der o pior, mantenha-se firme, sabendo que você é intocável, envolto no fogo do amor de Deus. E deixe essa verdade brilhar em tudo que você faz. Muitas pessoas por aí simplesmente não entendem. Elas vivem suas vidas sem noção do tipo de proteção que Deus dá a elas. É como se estivessem atravessando uma tempestade sem sequer perceberem que tem um guarda-chuva inquebrável sobre suas cabeças. Mas para aqueles que estão com os olhos bem abertos, que sabem exatamente quem são, a graça de Deus continua sendo derramada. Veja, o problema é que o diabo não vê você como todo mundo vê.
Para ele, você não é apenas mais um rosto na multidão, não. Para ele, você é como um fogo ardente, quente demais para lidar. Ele não consegue nem chegar perto sem se queimar. Você está coberto por camadas de segurança, poder e fogo, que fariam até os demônios mais corajosos pensarem 2 vezes antes de mexer com você. É como ter um exército inteiro de anjos de prontidão, prontos para atacar você a qualquer momento. E deixe-me dizer, minha oração por você é simples. Continue brilhando neste mundo. Porque quando você tem esse tipo de proteção divina, nada vai te impedir. Agora, em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus lançou algumas sérias bombas de verdades. Ele disse diretamente: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Sim, você ouviu corretamente. Você tem o poder de pisar em serpentes e escorpiões como se eles não passassem de insetos na calçada. E eles não podem tocar em você. Mas aqui está a questão. Será que nós, a igreja, precisamos menos dessa autoridade hoje? Claro que não. Precisamos disso agora, mais do que nunca. É como ter um distintivo de honra, exceto que esse distintivo não é feito de metal. É feito de autoridade divina. Pense assim, você não está tentando parar um trem de carga com força bruta. Você parece mais um policial apoiado por toda a força da lei, mandando aquele trem parar em nome do prefeito. E acredite em mim, quando você usa o nome de Jesus, até o diabo tem que obedecer. Jesus não nos entregou essa autoridade do nada. Ele aprendeu diretamente com o próprio Deus Pai. E agora mesmo Jesus está sentado à direita do Pai e adivinha quem está ali com ele? Isso mesmo, você e eu, meu amigo e minha amiga. No entanto, não estamos apenas acompanhando o passeio. Estamos no banco do motorista, governando e reinando ao lado do próprio Deus. Então, da próxima vez que você enfrentar o diabo, não ouse recuar. Fique em pé, levante a mão e diga ao diabo para sair em nome de Jesus. Quando a vida lançar essas dificuldades em sua direção, não ouse se encolher de medo. Permaneça firme, resista e observe o diabo sair de lá mais rápido do que você consegue dizer amém. Porque o que acontece é o seguinte: o que você liga na terra está ligado no céu também. Então vá em frente, fale e declare vitória sobre cada obstáculo e cada desafio que surgir em seu caminho. Você tem autoridade, então use isso com intrepidez. Lembre-se, você não é apenas um espectador indefeso nesse mundo louco. Você é um guerreiro, um campeão, uma força a ser reconhecida. Portanto, mantenha-se firme, caminhe com confiança e observe como o próprio diabo treme ao som da sua voz. Você é intocável, meu amigo e minha amiga. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.